Boa noite, amada igreja. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Achei que estaria calmo. Como vocês estão? Bem? Graças a Deus, estamos mais um domingo, mais um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos nos esvaziar essa noite de nós, nos enchermos da presença do Senhor. Continuar na presença de Deus, certo? Vamos então começar esse momento expondo a palavra dele, né? Quem tem as suas Bíblias aí, Jeremias 17, vamos abrir aí. Jeremias, capítulo 17. Versículo 14. Jeremias 17, 14. Diz assim: Ó Senhor, se me curares, sereis verdadeiramente curado. Se me salvares, serei verdadeiramente salvo. Louvo somente a Ti. O que nos leva, irmãos, a louvar e engrandecer o nome do nosso Deus? O que nos leva ao momento de louvor, de elogio, de engrandecer a Ele? Se pararmos para pensar que Ele é o Senhor que criou os céus e a terra, já seria mais do suficiente. Mas Ele fala nesse versículo aqui que Ele derrama cura sobre nós. Se queremos ser curados, não somente a parte física, não somente da cura física, mas principalmente a cura do qual Ele quer mais que ele seja curado, a cura do pecado. Se curares, serei verdadeiramente curado. Sermos curados do pecado. Se cremos que Ele pode nos curar, que o sacrifício de Cristo foi suficiente para nos curar. Se verdadeiramente formos salvos por aquele que nos salvou, então seremos salvos. E aí ele termina dizendo assim, que nesse versículo, que eu louvo somente a Ti. Por esses dois motivos, nós poderíamos expor toda a Bíblia nesse versículo. Somos curados, somos salvos pelo nosso Deus, sempre partiu dele, e isso nos leva a louvar o Senhor. Isso nos leva a levantar as nossas mãos, isso nos leva a nos prostrar diante dele, isso nos leva ao adorá-lo e ao engrandecê-lo. Somos curados, temos a cura, temos a salvação, a única e perfeita cura, a única e perfeita salvação. Cristo Jesus morreu por nós, e esse é o motivo de estarmos aqui hoje. Mais um dia, mais um domingo, do qual entendemos que a nossa vida é dele. Então, que o nosso coração diminua, que o nosso coração se quebre nesse momento, precisando de um remédio perfeito, que é Jesus. Vamos orar e engrandecer e louvar e elogiar, prestar um culto verdadeiro ao nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua cura perfeita, Pai. A Tua cura, Pai, através de Cristo foi suficiente, Senhor. A Tua salvação, Pai, ela é perfeita, Pai. Todo aquele que nele crê não verá a morte, Senhor, mas terá a vida eterna, Senhor. É a Tua promessa, Pai. A Tua aliança, ela é inquebrável, Senhor. Nós, pecadores, que quebramos. Nós, pecadores, que rompemos essa aliança, Pai. Mas o Senhor nos segura com a Tua forte mão, Pai, todos os dias. Nos sustenta, Senhor, com um braço de misericórdia, Senhor. Ah, Senhor, recebe, Senhor, todo louvor, Pai, por entendermos essa grande verdade, Pai. Recebe o louvor do coração, dos nossos lábios, ó Pai, neste momento, Senhor, que possamos te adorar, Senhor, pelo que Tu és, não só pelo que Tu faz para nós, Pai, todos os dias, mas pela verdadeira salvação que és Tu, Senhor Jesus. Nós te louvamos, ó Pai.
nos quebranta, Pai, nos quebra nesse momento, e que possamos voltar os nossos olhos para Ti, Senhor, para Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar, vamos engrandecer o nosso Deus. Todos necessitamos desse Deus poderoso. Não há um sequer que não precisa dele. E em nome dele, nós cantaremos agora a este que tem o poder de salvar, que nunca mais nos deixa sozinhos. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de Deus que salva.
É esse Jesus que nos dá vida, que deu sua vida e agora nos dá vida. Não há nada
realmente não há nada maior que nosso Deus. Eu convido os irmãos a cantar esse final, tem mais um finalzinho de verdade. E que você analise, você está lendo agora no projetor e cantando. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar o caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Só Jesus pode fazer. Amém. Aqui nós cantamos e nós trouxemos para o culto do Senhor o que Ele mesmo espera em Sua palavra. Então é a Bíblia cantada, é a vontade de Deus aqui então exposta a nós, né? E nós então, nosso coração depois de regenerado por Ele, é possível então confessarmos essas verdades a Ele. Então Ele não é um Deus criado com nossas mãos, Ele não habita em madeira e tijolos, não, Ele está no seu trono reinando. É isso que nós temos. Jesus Cristo é Deus. Não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é independente, de um homem mortal, nada que possamos dar-te, então louvar-te, tu és Deus, que serás sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor, o teu trono é céu, tu somente és Deus, hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás, tu somente és Deus, o eterno Senhor, o teu trono é o céu, tu somente és Deus, hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder é eterno, ninguém detém, ao teu nome seja a glória, honra e poder, tudo podemos dar-te, és digno de receber, tu és Deus, e assim sempre há de ser. Tu somente és Deus, o eterno Senhor, o teu trono é o céu, tu somente és Deus, hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás, tu somente és Deus, o eterno Senhor, o teu trono é o céu, tu somente és Deus, hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Esse Deus, o amor, Ele é eterno, Ele está até agora conosco, Ele habita em nossos corações, Ele não muda.
Irmãos, nossos guerreiros dos juniores, vamos levantar aí para ver quantos que temos aí, dos juniores, Luiz, Vilo, pode levantar aí para nós contar para ver quantos que temos ali. Vamos fazer uma tarefa, uma atividade, a missão do dia, né? Eles já estão acostumados com as missões. Vamos fazer o seguinte: as crianças, então, eles podem se alocar aqui nesse espaço que ficou reservado. Todos podem ir passando ali. Se faltar lugar, a gente coloca uma cadeira a mais ali. Podem passar lá e ficarem todos juntos com as Bíblias, né? Deixaram a arma para trás. Tem lugar ali, senão a gente bota mais uma cadeira ali. Davi pode ficar ali. Tá, desses que estão ali, todos, quem que não tem uma caneta em papel aí? Todos têm? Tem, crianças? Uma caneta? Vamos arrumar uma caneta e um papel para eles, então, para quem não tiver ali. Tá? Presta atenção então aqui, ó. Todos prestando atenção? Ó. Então, a missão de hoje é vocês prestarem atenção no que vai ser pregado a palavra hoje, tá? E com as palavras de vocês, tá? Da forma que vocês estão compreendendo, vocês vão fazer palavras, frases, se tiver um desenho no meio, não quer dizer, para vocês colocarem o que vocês estão entendendo, o que vocês estão escutando da pregação da palavra. Certo? Vocês vão colocar o nomezinho de vocês e aí no final do culto vocês entregam. Tá ok? É uma missão bem simples, mas porém ela vai exercitar vocês a entender. Se tiverem dúvida depois, a gente vai conversar certamente das dúvidas. Tá ok? Prestarem atenção então. E os demais, os grandão também vão prestar atenção, né? Com certeza. Tá, irmãos? Tá, dá tarefa então. Olha só, que bênção. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Como é que vocês estão? Bem? Deus é bom, né? Hoje, qualquer um que entrou nas redes sociais aí viu que só tinha um assunto quase, né? O assunto das eleições. A última vez que eu vi como é que
projetava a apuração das urnas. Temos dois candidatos principais aí que provavelmente irão para o segundo turno. Mas que bom que você está aqui essa noite. Que bom que você decidiu fazer essa noite algo que realmente pode mudar o mundo. Não apenas ir lá e exercer o seu direito, o seu dever como cidadão, votando, ou até mesmo anulando o seu voto de alguma forma, mas isso tem com certeza um impacto na sociedade. A política é algo importante, a democracia é algo que foi conquistado ao longo dos anos, muitas pessoas se dedicando, se doando, suando, sangrando para que a gente pudesse conquistar isso. Isso é uma bênção de Deus. Porém, o que realmente vai transformar a tua vida, o que realmente vai mudar a tua vida, não é quem vai ser a nova pessoa ou a mesma pessoa que vai sentar lá em Brasília, mas é o fato de os nossos corações andarem junto com aquele que é o Rei dos Reis, ou aquele que é o presidente dos presidentes, aquele que é o Senhor dos Senhores. É isso que realmente vai mudar a nossa vida. Hoje eu vi muitas vezes, muitas frases nas redes sociais dizendo assim, as pessoas iniciando a história dizendo assim: hoje é um dia muito importante para a nossa nação. Hoje é um dia muito importante porque muitas pessoas sofreram e até morreram para conquistar o direito que nós podemos desfrutar hoje. Hoje é um dia muito especial, hoje é um dia que pode mudar tudo e para sempre. Hoje é dia do culto ao Senhor. Eu concordo. É isso que vai mudar nossas vidas para sempre. Amém? Amém. Eu quero meditar com você nesse momento no livro do profeta Jeremias. É o livro que você já abriu no início do culto, quando o Silvano nos trouxe aqui uma meditação sobre o versículo 14. Então, mais uma vez, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. A partir do versículo 1, o texto diz assim: o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante, nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes sagrados, ao lado das árvores verdejantes sobre os montes altos e sobre as montanhas do campo. As riquezas de vocês e todos os seus tesouros eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados nos altares idólatras, em toda a sua terra. Você mesmo perdeu a posse da herança que eu tinha dado a você. Eu o farei escravo de seus inimigos, numa terra que você não conhece, pois acendeu-se a minha ira, que arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um, de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Até aqui o texto. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua Palavra. Nós estamos aqui nos reunindo mais uma vez como igreja, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores.
aquele que reina soberanamente sobre todas as coisas. A Ti nós cantamos, a Ti nós oramos, e é a Ti, ó Deus, que nós queremos render o nosso coração enquanto meditamos na Tua palavra. A Ti nós oferecemos e entregamos a nossa atenção, a nossa reverência nesse momento. Fala conosco, Espírito Santo. Nós clamamos em nome de Jesus. Será realmente muito triste se nós voltarmos para casa essa noite sem ouvir a Tua voz. Mas nós cremos que o Senhor nos trouxe aqui para falar conosco. Então abre os nossos ouvidos espirituais para que ouçamos o que o Senhor tem para dizer. Abra o nosso coração para que mais do que ouvir, a gente compreenda e receba a Tua palavra em nossos corações. Que a Tua palavra em nosso coração seja como a boa semente que cai num solo fértil. A Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que é viva e eficaz, produza algo vivo e eterno em nossos corações essa noite, em nome de Jesus. É a minha oração, é a nossa oração. Amém. Amém. O título do sermão dessa noite, para aqueles que estão anotando, seguindo o exemplo das crianças, é Uma Cura para Todos Nós. Quem aqui já foi no pronto-socorro, no plantão, no hospital, numa clínica, com dor de cabeça, dor no corpo, febre, dor de barriga? E aí você chega lá, enfrenta uma fila enorme, para no final de horas esperando ouvir um diagnóstico não muito incomum: virose. O problema não é o diagnóstico ser esse. O problema é que a gente ouve muitos relatos. Se você não viveu essa experiência, provavelmente você já ouviu algum relato assim. Relatos de pessoas que, dependendo do serviço da saúde, muitas vezes são tratadas com descaso, com indiferença. E é claro que a última coisa que nós precisamos quando estamos doentes, quando estamos precisando de atenção, de atendimento médico, é de indiferença. É de alguém que não nos ouça. É de alguém que não escute os nossos problemas. Muito menos o que a gente precisa é de alguém que às vezes mesmo sem examinar, esses médicos hoje em dia são muito bons, que sem examinar eles olham e digam assim, ó, virose. E o que eu tomo, doutor? Paracetamol. Tá, mas é para isso? Não, esse é o principal. Esse resolve tudo. A gente vai pro hospital e volta com mais fé ainda, né? Crendo que Deus vai curar, porque às vezes não resta mais saída mesmo. É Deus. Em uma série que nós estamos assistindo, eu e minha esposa, um dos nossos hobbies é assistir TV, filmes, séries, que nós escolhemos, obviamente. Uma das séries que nós estamos assistindo tem um episódio, tem um personagem nessa série que ele é muito chato. E ele é um chato falante. Ele conversa, fala, ele é muito inteligente. E ele fala e sempre se metendo nas conversas, e ele é inoportuno, ele é aquela pessoa chata, incomoda os outros. Num certo episódio que nós assistimos, esse personagem, ele encontra uma amiga médica. E aí ele começa a pedir para a amiga médica dele examinar ele. Porque na cabeça dele ele está com um problema muito sério. Ele está com um problema gravíssimo. Só que ela, médica, uma médica séria, entendeu que ele não tinha problema nenhum. Que ele não estava com doença nenhuma. E ele perseguia ela. Foi no trabalho dela com uma lista, como eu disse, ele é muito inteligente e se achava ainda mais. Ele chega com uma lista para a médica dizendo assim, ó, tem esse exame que eu preciso fazer, por via das dúvidas fazer esse daqui também, porque pode ser que eu tenha isso, pode ser que eu tenha aquilo. E ele tenta jogar então isso para a médica mandar ele fazer aqueles exames, que na verdade não tinha fundamento nenhum, não precisava. E ele enche tanto, ele assim satura a paciência daquela amiga médica dele, até o ponto que ela está examinando ele em casa, aqueles exames bem simples, com um palitinho na boca, na língua, uma lanterna. E aí, para ele calar a boca, ela faz assim, eu descobri o que você tem. Você tem laringite, e está muito grave, você precisa calar a boca agora. E ele fala, meu Deus, dela, não. E ele fica assim.
o restante do episódio da série é ele completamente calado, para o alívio dela e também dos outros amigos que o cercavam. A última coisa que nós precisamos quando estamos doentes, com certeza, é indiferença. Mas também ninguém precisa de mentira. Ninguém precisa que alguém diga, não, tá, tu tem isso, sossega, vai embora. Ninguém precisa começar a tratar uma doença que não tem, só para parar de incomodar o médico. Nós não precisamos disso. O problema é que muitas vezes é exatamente isso que nós vamos encontrar. A boa notícia é que Deus não é assim. O nosso Deus, Ele se importa. Ele não é indiferente conosco. Ele se importa. E mais, Ele não mente. Ele é verdadeiro, Ele trata com seriedade o nosso diagnóstico. Deus está interessado na nossa saúde. Não só física, não só emocional, como também e principalmente espiritual. Deus se importa conosco. E Ele trata isso com muita seriedade. Isso fica claro no texto que nós lemos. Acabamos de ler, o texto de Jeremias, capítulo 17. Nós lemos a partir do versículo 1. O ministério de Jeremias é um ministério longo. É um ministério marcado por muitas dores. É um ministério marcado por muitas oposições, por muitas perseguições, até mesmo torturas. Jeremias sofreu. E não sem razão, ele é conhecido como o profeta chorão. E se a gente ler a história de Jeremias, a gente vai dar razão para ele. Ele tinha razão para chorar. Mas Jeremias não era aquele profeta chorão porque ficava choramingando. Mas é porque muitas vezes ele se encontrava em choro. Por quê? Porque ele entendia que a nação, o povo, estava doente. Ele entendia isso. Há um episódio que Jeremias diz assim: se os meus olhos fossem torrentes de águas, se os meus olhos fossem como uma cachoeira, então eu choraria até o amanhecer. Tamanha dor, tamanho sofrimento que ele sentia ao ver o povo grudado, enraizado no pecado. O povo estava doente. O cenário é esse. Deus chamou um povo para si e disse: eu tenho uma promessa para vocês. O povo se desvia, o povo mesmo se divide entre eles. Nós temos a nação de Israel sendo estabelecida como um povo, e num determinado momento da história, após o reinado de Salomão, o reino é dividido. E aí fica separado então no reino norte e no reino sul. O reino norte fica conhecido como o reino de Israel, e o reino sul fica conhecido como o reino de Judá. Israel o reino norte, então já tinha sido aqui julgado pelos seus pecados, pelo seu afastamento de Deus. Judá ainda estava recebendo exortações da parte de Deus por meio da boca do profeta Jeremias, e não só do profeta Jeremias, mas também de tantos outros no Antigo Testamento, que exortavam o povo. Jeremias era um homem de Deus que dizia ao povo: voltem, 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 não abandonem ao Senhor. Mesmo assim, o povo, a passos largos, se distanciava do Senhor. Nós conhecemos a história. Caso você não esteja recordando, eu quero apenas refrescar de forma objetiva aqui, direta para você. O povo não se arrepende. Lá na frente, o povo vai ser exilado, vai ser levado como escravo ao cativeiro na Babilônia. Porque não ouviu ao Senhor, porque se afastou do Senhor. Muitas vezes é importante a gente saber o final de alguns caminhos, para que a gente identifique que se estamos no mesmo caminho, o final vai ser o mesmo. Essa realidade, esse contexto nos ensina muito. E eu quero pensar com você aqui, nesse texto, do versículo 1 ao 10, em 5 pontos. Primeiro, a doença mortal. Do versículo 1 até a primeira frase do versículo 3 diz o seguinte: o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações e também nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes sagrados,
ao lado das árvores verdejantes, sobre os montes altos e sobre as montanhas do campo. O que Jeremias aqui, através de símbolos, está dizendo é que essa doença que o povo estava sofrendo, estava sendo acometido, é o pecado. E essa doença era mortal. E por que era mortal? Porque estava de forma tão profunda, estava enraizado no coração das pessoas. O pecado na vida dessas pessoas, na vida da nação de Judá, na vida desse povo, tinha tomado proporções gigantescas, profundas demais. É por isso que ele usa essa linguagem, está gravado com estilete de ferro. Uma lâmina que era usada na época para cortar os objetos mais duros, mais rígidos da época. O coração de vocês foi perfurado de tal forma, e com um estilete de ferro perfurou o profundo do coração de vocês, e lá ficou instaurado então essa doença. E essa doença não é um câncer, essa doença não é a pandemia, essa doença não é uma virose, essa doença é o pecado, essa doença mata, essa doença é mortal. Essa é a realidade de todos nós. Nós somos, por natureza, depravados de forma total. O pecado nos corrompeu completamente. Não há ninguém que, exceto Jesus, é claro, mas ninguém nasceu, ninguém saiu do ventre da mãe puro. Porque às vezes nós temos a tendência de olhar para uma criança e dizer, inocente. Não é inocente. Ele nasce culpado. O estado dele é esse, pecador. Nossa, pastor, isso é muito duro. Mas é o que a Bíblia ensina. Hoje ainda, abraçado com a minha esposa, eu orava e pedia a Deus, Senhor, alcança o coração da minha filha, porque ela é uma pecadora e ela precisa de Ti. A Joana fez 10 meses. Ela precisa de Jesus. E eu preciso ensinar, eu preciso trilhar esse caminho com ela. É inevitável. É inevitável que a gente tente fugir dessa realidade. Mas isso não torna a realidade uma mentira. O nosso pecado, assim como o pecado do reino de Judá, está impregnado no nosso coração. No mais profundo do nosso coração. Além, por trás das nossas máscaras que nós usamos, da nossa máscara de piedade, da nossa máscara de religiosidade, Deus conhece e Ele sabe o quão profundo o pecado está em nossos corações. Uma outra linguagem usada aqui é a linguagem do diamante, como ponta de diamante, e o pecado foi gravado nas tábuas dos nossos corações. Está escrito dentro do nosso coração que nós somos ruins, que nós somos maus. Eu não sou bom, você não é bom, queridão. Você não é boa, queridona. Nós somos maus. Nós somos merecedores do inferno. E até aqui tudo bem, porque o religioso nesse momento ele diz assim, não, eu sei que eu sou ruim. Mas isso não quer dizer que ele esteja arrependido. Porque o arrependimento vai além da sinceridade. O arrependimento vai além da minha convicção a respeito do meu pecado. Porque dificilmente alguém aqui vai dizer, não, eu não tenho pecado, eu sou perfeito. Pelo contrário, o discurso que nós ouvimos na maioria das vezes é, eu sei que eu sou o pecador, mas... E aí veio a desculpa, para o pecado. O verdadeiro arrependimento, ele não vem acompanhado de um mas. O verdadeiro arrependimento é, eu errei, ponto. Senhor, me perdoa? Se o mas for um mas, eu creio que Deus pode me perdoar, está tudo certo. O problema é que na maioria das vezes vem um mas, foi porque aconteceu isso. Mas foi porque fulano errou. Mas porque foi o outro fulano que pecou. O pecado, ele está encravado em nossos corações. Ele alcançou a profundidade do coração das pessoas. E essas pessoas somos nós aqui também. E é do mais profundo do nosso coração que brota o nosso mais sincero culto.
dos nossos afetos que nascem os nossos cultos a Deus ou a qualquer outra coisa. Porque se o nosso coração estiver imerso, se o nosso coração ainda estiver com o pecado gravado nele, se não houve um momento onde Cristo entrou na nossa vida e cancelou o registro de dívida que tinha contra nós, o pecado, isso está lá em Colossenses, se Cristo na cruz não cancelou o registro de dívida que tinha contra nós, do nosso mais profundo ainda brotará um culto idólatra, um culto pagão. Se no nosso coração não foi gravado que Cristo é o Senhor, como nós cantamos, de que Ele é exaltado, para sempre exaltado, do nosso profundo ainda nascerá um culto idólatra, um culto pagão, não diferente do culto que o povo estava oferecendo a Deus. Um culto que só evidenciava o pecado e não evidenciava a santidade. Um culto que evidenciava que as pessoas estavam longe de Deus e não que estavam perto de Deus. O texto vai nos dizer que os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes sagrados. Esses altares, esses postes sagrados, eram os lugares onde o povo oferecia o culto ao Deus Sol, ao Deus Lua, ao Deus Baal, ao Deus que mandava a chuva, ao Deus que parava a chuva, ao Deus que cuidava da plantação, ao Deus isso, ao Deus aquilo, todos os deuses falsos, todos os deuses pagãos. Entenda, se o seu coração não pertence a Jesus, você vai cultuar de qualquer forma. A diferença é que você não vai cultuar o Deus verdadeiro. Provavelmente, eu acredito, que nenhum de nós aqui chega em casa, por exemplo, vai lá nos fundos da casa, junta um monte de pedra, bota lá uma picanha lá em cima, bota ali alguma coisa para ajudar a queimar, me fugiu qualquer coisa, um álcool ali em cima, e acende. E aí começa a olhar para a lua e diz assim: ó Deus Lua, eu te ofereço essa picanha, essa gordura que está queimando. Pô, oferece para os irmãos isso aí. Mas não, né? Ninguém de nós faz isso. Ninguém adora o Deus Lua, o Deus Sol. Não é o nosso contexto. Não é o que o nosso contexto sugere. Pelo menos não de forma geral. Mas muitas vezes nós fizemos pior. Nós somos mais mascarados do que isso. Nós oferecemos o nosso culto a outras coisas ou a outras pessoas que não são Deus e mascaramos com piedade. Já ouviu a seguinte frase? E não estou dizendo que a frase em si é errada, mas você já ouviu a seguinte frase: família, meu tudo. Já ouviu isso? Não está lá no teu WhatsApp, será? Família, meu tudo. Família é minha base. Mas será que esse é o tudo da nossa vida? Será que essa é a base da nossa vida? Não estou dizendo que é errado você dizer isso. Por exemplo, eu digo para minha esposa e digo para ela assim: ó, não existe nada que eu ame mais do que tu. Eu sou louco por ti, mulher. Eu digo isso para ela quase todos os dias. Não quer dizer que todas as vezes que eu falar isso, eu tenho que dizer, mas exceto Jesus, tá? Eu não sou um idólatra, exceto Jesus, tá? Não se acha tanto, Jesus vem primeiro. Não, o meu problema não é com as frases, com as palavras, mas é o nosso coração. É o que está gravado em nossos corações. Nós não estamos oferecendo uma picanha de forma maluca para o Deus Lua, mas nós estamos oferecendo o melhor das nossas vidas para pessoas. Nós estamos oferecendo o melhor das nossas vidas para o trabalho, para o dinheiro. E como um rato que fica correndo numa gaiola dentro de uma roda ali, a gente fica correndo e não sai do lugar nunca. Porque nós nos confundimos nos nossos amores, nos nossos afetos. O nosso coração, o melhor que nós temos, deveria ser lançado e direcionado a Deus e não às pessoas, e não aos lugares, não às circunstâncias, não aos objetos dessa vida. Do mais profundo do nosso coração brota o mais sincero culto.
É inevitável, meus irmãos. Nós daremos o nosso melhor ao verdadeiro Deus do nosso coração. A quem você tem dado o seu melhor? Ao que você tem dado o seu melhor? Ao que você tem dado os seus melhores dias? O melhor da sua força? O melhor do seu trabalho? O melhor dos seus amores, das suas paixões? O melhor do seu conhecimento? Ao que ou a quem você tem direcionado? Um grande e um tanto famoso pregador, pastor chamado Paul Washer vai dizer que aquilo que você pensa mais durante o seu dia, esse é o seu Deus. Pô, é judiaria com a gente ouvir uma frase dessa, né? Dói na gente. Porque se a gente pensar com sinceridade nisso, a gente percebe bem logo que nós temos um potencial incrível para ser um idólatra, para adorar outras coisas que não seja Deus, da maneira que Ele deve ser adorado. Nós sofremos, irmãos, de uma doença mortal. Do mais profundo do nosso coração vai sair o nosso mais verdadeiro culto, e é o nosso empenho no nosso culto que vai testemunhar e vai deixar um legado para os outros, especialmente para a próxima geração. O texto está nos dizendo isso, no versículo 2. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes sagrados. Já parou para pensar como é que o seu filho enxerga você? Se o seu filho enxerga você como um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou ele enxerga você como um homem ausente, um pai ausente, uma mãe briguenta. Do mais profundo do nosso coração brota o mais sincero culto. Pelo que nós estamos sendo conhecidos? Pelo que nós seremos lembrados? O que nós estamos deixando como legado para a próxima geração? Para essa geração que senta diante de nós e anota aquilo que nós estamos ouvindo, falando. Essa geração que tem agora aqui, no final do culto, um testemunho escrito do que nós vamos falar, e que durante a semana vão enxergar em nós, ou não, a prática disso. Será que as pessoas ao nosso redor não estão enxergando nada mais além do que desdém no culto que nós dizemos que oferecemos a Deus? Porque na maioria das vezes, eu olho para muitas pessoas daqui da frente e olha, se eu não fosse muito convicto e seguro a respeito da palavra de Deus, eu me desanimava. Porque às vezes a última coisa que está no nosso rosto, na nossa expressão, é empenho, é amor, é desejo de conhecer a Deus. Eu sei que muitas vezes nós ouvimos coisas difíceis de engolir, como diz por aí. E é claro que não vamos ouvir isso dando sorriso, né? Ah, coisa boa que estou ouvindo isso aí, que eu sou um pecador desgraçado. Não é isso que eu estou dizendo. Mas muitas vezes nós tratamos as nossas casas, o nosso dia a dia, o domingo como se fosse um esforço, não como se fosse uma coisa natural. O domingo, o dia de culto, a quinta-feira, o dia de orarmos juntos como igreja, um esforço. Como se fosse uma coisa que é pesado demais. Os nossos irmãos, a nossa família enxerga na nossa cara que a gente não quer estar aqui. O que nós estamos construindo? Será que a nossa expressão, será que a nossa postura, será que a nossa atenção, a nossa reverência não é só um reflexo, uma denúncia do nosso coração que está longe de Deus? Que ainda não entendeu que é Ele que precisa estar gravado no nosso coração, porque é do profundo do nosso coração que nasce, que brota o nosso verdadeiro culto. Que Deus nos anime. Oramos por avivamento, mas às vezes o que a gente precisa é de ânimo, de alegria, de vontade, de paixão pelas coisas do Senhor. Porque é bem provável que depois do culto
E eu oro que o seu telefone queime se você fizer isso durante o culto. E conferir o resultado das eleições. Você vai dar um sorriso largo se o teu candidato se sair como você sonha. Mas diante das coisas de Deus, é pesaroso. Isso pode ser uma evidência de que no íntimo do nosso coração está gravado ainda pecado. Não importa quantos anos você já passou dentro da igreja, ainda é necessário você ouvir sobre isso. O pecado mata. É uma doença mortal. O segundo ponto é o barato que sai caro. Depois da primeira frase do versículo 13, eu quero seguir, diz: as riquezas de vocês e todos os seus tesouros eu os darei como despojo. Aqui está dizendo que as riquezas que o povo de Judá tinha conquistado seriam entregues como despojo, como lucro de guerra para aqueles que conquistariam Judá, que era o povo da Babilônia. Os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados nos altares idólatras, em toda a sua terra. Você mesmo, o texto diz, perdeu a posse da herança que eu lhe dei. Você mesmo escolheu, se direcionou, se esforçou em outros caminhos. E é por causa disso, diz o texto, eu o farei escravo de seus inimigos, numa terra que você não conhece, pois acendeu-se a minha ira, que arderá para sempre. O barato que sai caro. Nós conhecemos muito bem, e você não precisa nem ter lido a Bíblia para saber disso. Jesus ensina sobre um caminho largo e um caminho estreito. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu fui visitar uma casa, que essa casa é aquelas portas, como é que eu posso dizer? Essas portas mais modernas, que tu abre de um lado e é por onde a pessoa entra, só que conforme abre, no outro abre um vãozinho assim do lado, sabe? Essas portas que tem uma repartição assim no meio, com um vãozinho assim. E aí o irmão brincou comigo dizendo, ih, pastor, entrou pela porta larga, ó, tá perigoso. Tinha que ter entrado pelo outro lado. Nós conhecemos esse dizer, nós conhecemos esse princípio da porta larga, da porta estreita. Mas mesmo conhecendo, nós insistimos muitas vezes em entrar pela porta estreita. Melhor, pela porta larga. Porta larga, a qual que o próprio Jesus ensina dizendo que é a porta onde nós encontramos mais facilidades. É a porta onde nós encontramos as coisas boas desse mundo. Encontramos satisfação para os nossos desejos carnais. É os lugares que nós frequentamos, é os amigos que nós mantemos na nossa vida que não nos aproximam de Deus. Pelo contrário, nos afastam. Não que você não deva ter amigos crentes. Você tem que evangelizar eles, né? Então tem que ter amigo crente. Jesus era amigo de pecadores. Sejamos nós também. Mas Jesus nunca pecou com eles. Eu gosto, uma frase que eu li em algum lugar há um tempo atrás que me marcou, que dizia assim: nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Quem são as pessoas que nós temos deixado falar ao nosso coração? Será que os conselhos, as ideias que têm movido a nossa vida não são ideias da porta larga? Por um breve momento, o caminho largo pode trazer benefícios, pode trazer recompensas que satisfazem. É verdade. Se você trabalhar só para as riquezas dessa terra, existe grande chance de você conquistar tudo isso. Você será satisfeito, mas por um breve momento. Assim como a água que você toma hoje e amanhã precisa tomar de novo, assim será com as coisas dessa terra. O problema é que as riquezas desse mundo nos farão perder aquilo que realmente é valioso. Jesus, ensinando no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, ele vai nos dizer que nós não devemos ajuntar. Não é que você não deve ter dinheiro. Se você tem dinheiro, amém. Se você tem condições de juntar mais dinheiro, amém. Coloque a serviço do reino. O dinheiro é um ótimo servo. É um péssimo patrão.
Quando o dinheiro tem a gente, aí nós estamos arruinados. Mas se você tem dinheiro, use isso para abençoar a vida das pessoas, para abençoar a vida do reino. Amém. Jesus nunca teve problema com gente rica. Ele teve problema com gente que o coração era movido por riqueza. Ou melhor, essas pessoas tiveram um problema com Jesus. As riquezas desse mundo nos farão perder aquilo que realmente é valioso. Jesus fala acerca disso. Não ajuntem para vocês tesouros nessa terra, onde o ladrão rouba, onde a traça e a ferrugem corroem, destroem tudo. Pelo contrário, ajuntem para vocês tesouros nos céus, porque lá nenhum ladrão rouba. Lá traça e ferrugem não destrói, não consome, porque é algo eterno. É isso que deve mover a nossa vida. O povo de Judá, aqui ele seria levado como escravo para a Babilônia por buscar sem Deus aquilo que eles julgavam precisar. O dinheiro que eles precisavam, as coisas que eles precisavam, a prosperidade que eles precisavam, até mesmo a necessidade de cultuar a Deus que eles tinham no coração deles. Porque todos nós temos essa necessidade de Deus em nossos corações. O problema é que o pecado, a doença mortal que nós temos, corrompe esse desejo e ao invés de nos lançarmos em Deus, nos lançamos a outras coisas. Nos lançamos num caminho de morte. É loucura, meus irmãos, é loucura, é tolice lutarmos com unhas e dentes por algo que não teremos para sempre. Algo que bem logo será soprado diante de nós. Algo que bem logo irá virar pó. É loucura entregar o nosso melhor dia, as nossas melhores coisas, o melhor da nossa vida, as coisas que logo vão passar. Que não sejamos esses. Que sejamos aqueles que vivem por coisas eternas. Que sejamos aqueles que entregam e sabem que o nosso Deus, Ele é fiel para guardar bem guardado o nosso tesouro. Que não sejamos pessoas que se movem por coisas dessa terra, porque o barato, o mais fácil, vai nos custar caro. Sua mãe já dizia isso há muito tempo, né? O barato sai caro. Que não sejamos como loucos, tolos, vivendo por coisas que logo vão passar. Imagine a seguinte cena. Você diante de um balde de água e tentando agarrar essa água com as suas mãos. Isso são as coisas desse mundo. Tentando prender a água para não perder com os seus dentes. Isso são as coisas desse mundo. Vão passar, vão escapar, vão se desfazer. Pode até satisfazer por um breve momento, mas logo se vão. O terceiro ponto, a confiança inútil. Até aqui, nós vimos a doença mortal. Nós vimos o barato que sai caro. E o terceiro ponto, no versículos 5 e 6, nós vemos a confiança inútil. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Que cenário triste esse. Olhe para esse texto, que cenário triste. Essa linguagem aqui é usada para falar de um povo que confiava em homens, que confiava nas coisas dos homens e caminhava para longe de Deus. Não existe meio termo, irmãos. Deus e o mundo não andam de mão dadas, onde nós conseguimos conciliar como se fossem bons amigos. Pelo contrário, Tiago capítulo 4 vai nos ensinar: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Adúlteros, infiéis. É o que diz o texto. Pecadores, limpem as mãos. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração.
Não tem como andar com as duas coisas. Não existe como. É uma confiança inútil confiarmos em homens, confiarmos em coisas dessa terra. Confiarmos que o nosso patrão, porque paga o nosso salário, é quem sustenta as nossas vidas. Confiar que aquilo que as pessoas podem me dar, ou aquilo que as pessoas me prometeram, é o que eu devo colocar então a minha esperança. Inútil é essa confiança. O texto diz que é infeliz, maldito é aquele que faz do homem mortal a sua força, que coloca ali a sua dependência. Essa pessoa, além de não se aproximar de Deus, ela vai se afastar de Deus. Porque entenda uma coisa, não existe essa na vida com Deus, e não, eu não estou crescendo, mas também não estou diminuindo. Não existe isso. Parar na caminhada com Deus, na santificação, é retrocesso, é andar para trás. Então vamos lá, meu irmão. Fortaleça os joelhos vacilantes, os ombros fracos, dá uma sacudida aí no pó, se coloque em pé e se ponha a caminho do seu Senhor. Volte a buscá-lo. Pare de confiar na força do seu braço, pare de confiar nas coisas dessa terra, porque tudo isso vai passar. Não tem como confiarmos nisso. Pare e pense. Pense em quantos exemplos nós temos ao nosso redor, de pessoas que confiam no Senhor e têm se mantido sustentados em todos os momentos. São testemunhos para nós. A Escritura nos traz muito acerca disso. Também olhe para os exemplos negativos, aqueles que desistiram, que confiam na sua própria força e se arrebentaram. Não podemos ser aqueles que vivem uma confiança inútil. Viver sem Deus é apenas sobreviver. E sobreviver é medíocre. Sobreviver é medíocre. Uma pessoa assim não conseguirá desfrutar da graça de Deus, que é a melhor coisa que podemos provar nessa terra. Não existe nada melhor do que o nosso Deus. Amém? Nós cantamos isso, igreja. Não há nada melhor do que o nosso Deus. E como é que nós sabemos disso? Porque nós provamos disso. É por isso que nós cremos que não há nada. No mundo nós buscamos, mas nada nos preencheu. Porque não há nada melhor que o nosso Deus. Louvado seja o Senhor que abriu os nossos olhos para isso. A graça de Deus é melhor do que a vida, é a melhor coisa que podemos experimentar nessa terra. A linguagem do texto aqui, a pessoa que vive confiando em coisas do mundo, é algum arbusto no deserto. Ela não verá quando vier algum bem. Olha que cena triste. É uma pessoa que não consegue desfrutar das coisas boas da vida. É uma pessoa que não consegue perceber as coisas boas. É uma pessoa amargurada. É uma pessoa que criou fobia da vida. Ela desistiu de viver. Ela se decepcionou, ela se frustrou. Porque ela colocou toda a sua esperança, a sua fé, a sua confiança em coisas que passam. Mesmo contra todo argumento, mesmo contra toda indicação bíblica, essas pessoas confiaram em Deus, confiaram em coisas humanas e se decepcionaram. E ainda de forma tola, ainda colocam a culpa em Deus. Inútil é confiar nas coisas desse mundo, inútil é confiar na força das outras pessoas, assim como é inútil confiar na força do seu próprio braço. Citei essa frase na semana passada. Nós não permanecemos firmes, porque nós seguramos firmemente a mão de Deus, mas é porque Ele segura firmemente a nossa mão, é porque Ele não nos larga, é porque Ele não nos solta. E nós sabemos muito bem, irmãos, que se por um momento Deus nos soltasse, nós voltávamos para a lama, nós voltávamos para o pecado, porque nós somos ruins, nós somos maus. Você é mau, você ama o pecado, assim como eu. E a prova
de não voltarmos para o lamaçal do pecado, é que Deus está segurando as nossas mãos. Não depende de nós, não depende de mim, não depende de você, depende somente de Deus. Louvado seja Deus por isso, porque se dependesse de nós não estaríamos aqui. Porque vamos ser sinceros, muitas vezes nós não queremos estar aqui. Se a gente viesse para a igreja só quando tivesse com vontade, tipo assim, não, hoje eu estou com muita vontade de ir para a igreja, seríamos sempre visitantes. Mas nós fazemos isso porque nós entendemos que nós precisamos disso. Nós fazemos isso porque Deus tem segurado a nossa mão e tem nos chamado para perto dEle. Tem nos revelado, tem nos mostrado que não há nada melhor que o nosso Deus. Uma pessoa que confia nas coisas do mundo, a confiança inútil, ela trará o sentimento de solidão. O sentimento de solidão será uma companheira constante. Mesmo com muitas pessoas ao redor, sempre só, sempre sozinho. Uma pessoa que não tem um ombro para chorar. Uma pessoa que não tem uma notícia boa para contar. Para quem contar? Que triste isso, né? Esse é o cenário que Jeremias fala. Lugares áridos no deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. A água que tem, a água que bebe ainda é amarga, ainda é salgada. As coisas que experimenta da vida, por não poder dividir, por não conseguir dividir com ninguém, desce rasgando na garganta. Você tem pessoas assim na sua vida? Que você pode chorar tuas pitangas? Que você pode falar suas alegrias? Eu lembro, no dia 29 de novembro de 2021, mais conhecido como o dia do nascimento da Joana. Por conta de algumas regras internas do hospital, do SUS, eu não pude posar no hospital com a Ana, porque tinha outras mulheres lá, no mesmo quarto. E aí a minha sogra dormiu lá, com a Ana na primeira noite. No segundo dia, a Ana voltou para casa. Eu sempre dizia assim, para minha esposa, eu não gosto de segunda-feira agitada. Aí a Joana escolheu nascer na segunda-feira, para mostrar que tudo mudou. Mas eu lembro que eu estava muito feliz, mas muito feliz. E aí eu passei o dia inteiro indo no hospital, tentava dar uma fugida, visitar, olhar, ver minha filha, pegar ela, dar um beijo na Ana, ver como é que elas estavam. Passei um dia alegre, feliz. Ia no hospital, trazia minha sogra para casa pra gente comer, para ela tomar banho, levava de volta. Teve algumas irmãs que se envolveram aqui também no cuidado, louvado seja Deus pela vida de vocês. Tantas outras pessoas que estiveram envolvidas de forma por trás ainda, que nos ajudaram, que nos apoiaram. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Mas eu lembro que na segunda noite, voltando para casa, a minha esposa não estava. A minha filha não estava. Nem a minha cadela estava. Porque a minha cadela, acho que a gente tinha deixado na casa da dona Ana, se eu não me engano. A gente ia passar o dia correndo, não ia poder ficar cuidando dela. E eu voltei para casa, eu estava sozinho. O meu coração enorme, não cabia dentro de mim, de tanta alegria. Só. Era segunda-feira, dia da minha folga. Liguei para uns irmãos e disse assim: vocês estão em casa? Estamos, pastor, estou indo aí. Mas está tudo bem? Sim, está tudo ótimo, eu só não posso ficar sozinho. Eu estou muito feliz para ficar sozinho. Eu tenho que dividir essa alegria com alguém. Eu preciso falar para vocês, eu estou feliz. Eu não vivo num deserto, eu não vivo numa terra árida. Deus me deu uma família. Deus me deu irmãos. Como é bom confiar no Senhor. Porque Ele nos guarda. Porque Ele nos provê aquilo que nós necessitamos de fato. É muito triste confiar nas coisas desse mundo. Porque se fosse por esse mundo, é bem provável, quase certo, de que esse dia, eu e a Ana, teríamos lidado com muita coisa sozinhos. Mas porque nós confiamos em Deus, Deus colocou pessoas para nos abençoar. Não confie em pessoas, mas confie no Deus
que coloca essas pessoas na tua vida. Esse Deus vai usar essas pessoas para te abençoar. No versículo 7 e o versículo 8 nós temos o quarto ponto, que é a confiança que traz segurança. Enquanto o terceiro ponto fala sobre uma confiança inútil, o quarto aqui fala sobre uma confiança que traz segurança. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore, olha o contraste na linguagem aqui. Antes, só, um deserto, água amarga, um solo árido. Agora aqui, ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando o calor chegar, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa essa pessoa, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. A linguagem aqui de uma árvore que é plantada perto das águas. As suas raízes se estendem para um ribeiro, para um rio. Traz a ideia aqui de vida, de abundância. A plenitude da vida está em confiar no Senhor, em crer que Deus está cuidando da gente, em confiar a nossa vida como um todo. A nossa esperança, meus irmãos, não pode estar em qualquer outra coisa senão no Senhor. Maldito é aquele que confia em outras coisas ou em outras pessoas, a confiança da sua vida. Mas bendito, feliz, pleno é aquele que confia no Senhor. Pense por um momento. Naqueles documentários sobre mudanças climáticas, que a gente vê muitas vezes passar na TV. Mudanças climáticas, desastres naturais. Eu gosto, sou atraído por essas coisas, gosto de ver, sou curioso. A gente vê lá as geleiras derretendo, a gente vê vulcões entrando em erupção, a gente vê tempestades, granizo, ventanias, a gente vê secas. O nosso mundo, ele é instável, ele muda a todo momento. Nós não podemos confiar 100% que amanhã não chove ou que chove. Tudo muda. Mas o Deus que controla e submete ao seu propósito essas coisas, está cuidando da gente. Pensa num vulcão em erupção, explodindo. Alguém poderia colocar a mão e segurar aquele vulcão? Deus pode. Pensa naquelas enormes paredes de gelo caindo e causando todo aquele impacto. Alguém poderia segurar e impedir que aquela geleira caísse? Ninguém. Ninguém poderia com a sua mão segurar. Mas Deus pode. Esse Deus, que administra todas essas coisas, está cuidando da gente. Está cuidando de você. Você confia nele? Bendito é o homem, bendita é a mulher que confia no Senhor. Esse terá as suas raízes próximo da água. Vida constante haverá em sua vida. Não será apenas sobrevida. Não será apenas, Deus, me dá força para aguentar mais essa semana. Não, vida pulsante haverá dentro de nós. Rios de água viva. Nós vemos o próprio Senhor Jesus falando sobre isso. Uma pessoa assim terá descanso, não ficará ansiosa nos dias de tempestade. Jesus ensinou acerca disso. Aquele que ouve a minha palavra e as pratica é semelhante a um homem que constrói a sua casa e antes de construir a sua casa ele cava fundo até encontrar solo firme, rocha firme, e ali então ele crava os alicerces da sua casa. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir o que for, a casa permanece. Mas aquele que constrói sua casa de qualquer jeito, do jeito mais fácil, pela porta larga, esse deve temer o dia da tempestade, porque tudo vai ser destruído. Não é que o vento não vem, o vento vem sobre as duas casas, mas aquele que confia no Senhor pode dormir tranquilo. Bota a cabeça no seu travesseiro,
o vento assobia a janela, mas ele sabe que tem um Deus o guardando em todo o tempo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. A confiança do Senhor nos traz segurança, traz paz, traz tranquilidade. Quinto e último ponto. O primeiro, a doença mortal. Segundo, o barato que sai caro. Terceiro, a confiança inútil. Quarto, a confiança que traz segurança. E quinto, a cura verdadeira. Perceba comigo que no versículo 9, o assunto que Jeremias estava falando lá no versículo 1 é retomado. Porque na verdade ele nunca parou de falar disso. Ele retoma o assunto e diz: o coração, versículo 9, é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. O que é uma doença incurável? É uma doença mortal. É uma doença que mata. É uma doença que só um milagre resolve. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem seria maluco de, estando doente, sabendo que pode ser curado, sabendo que se tomar um remédio vai melhorar, não vai procurar ajuda? Pois é esse tipo de coisa que o coração faz. O coração nos prega peças. O coração nos engana. Ele fabrica mentiras. Está doente. E essa doença é incurável. O seu coração está tão doente. A doença dele é tão grave que nesse momento o seu coração está dizendo para você que você não está doente. O que o pecado, o que Satanás deseja é que saiamos daqui essa noite achando que estamos sãos, saudáveis, de que não estamos doentes, de que não há resquício nenhum dessa doença em nós. A pergunta aqui, ela deveria ecoar dentro dos nossos corações. Quem é capaz de compreendê-lo? Porque se o coração é enganoso, como eu posso entender se estou doente e não? Porque se eu afirmar que estou doente e o meu coração é enganoso, vai que ele está mentindo para mim? Se eu disser que não estou doente, como é que eu posso acreditar? Porque se ele estiver mentindo para mim? Então eu não sei o que fazer. Eu estou perdido. Quem é capaz de compreendê-lo? A resposta, como um bálsamo, como um refrigério, vem do céu. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um, de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Deus conhece você. Deus conhece você. Jeremias sabe muito bem do que ele está dizendo, porque no início do seu livro, quando ele fala sobre o seu chamado, ele está dizendo: antes mesmo de eu nascer, o Senhor já me conhecia. No ventre da minha mãe, o Senhor me conhecia. O salmista Davi também vai trazer essa ideia, vai dizer: quando eu era formado, era entretecido no ventre da minha mãe, o Senhor me conhecia, o Senhor me formava. Não há nada que nós possamos esconder diante de um Deus assim, que te viu antes que alguém soubesse que você estava ali, que te viu antes de que teus pais te sonhassem. Deus te viu e te conheceu, e Ele é o único capaz de examinar o teu coração, e Ele faz isso. É Ele que pesa isso, e é Ele que vai recompensar cada um de nós de acordo com as nossas obras, de acordo da maneira que andarmos. O coração, meus irmãos, é uma fábrica de engano, não só para os outros, mas para si mesmo. É por isso que nós precisamos de um exímio examinador. É por isso que nós precisamos dele, aquele que sonda o coração e examina a mente. A ideia do texto aqui é aquele que não só conhece, mas coloca à prova as intenções do nosso mais profundo ser. Diante dele não resta máscaras. Diante dele não existe hipocrisia. Ele
nos vê. Ele nos conhece. Ele vê a gravidade da nossa doença como ninguém. Inclusive, Ele vê melhor do que você mesmo. Talvez deveríamos nos juntar ao clamor do salmista Davi. Senhor, sonda-me, me conhece. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Esse é um texto que seria muito interessante se você tivesse num quadro na sua casa, na sua geladeira, porque é uma oração que nós precisamos fazer todos os dias. Porque a nossa doença só não nos mata, ela também nos engana. Ela quer nos convencer que nós não estamos doentes, ou que não precisamos de cuidados constantes do médico. É Deus, o único que pode nos fazer entender que estamos doentes e que precisamos sim de um médico. Eu e você, nós não precisamos de um médico que seja indiferente à nossa doença, tampouco algum médico que minta para nós. Como nós falamos no início, a boa notícia é que o nosso Deus não é assim. No versículo 14 desse capítulo 17, o texto que nós lemos no início, diz: cura-me, Senhor, e eu serei curado. Não é a expectativa que nós temos quando nós chegamos diante de um médico, depois de receber a prescrição de um paracetamol. Nós chegamos diante dele e diz: Senhor, cura-me, e eu sei que eu serei curado. Salva-me, e eu sei que eu serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. A Ti eu dedico o meu coração, a Ti eu dedico a minha vida. O nosso médico não é indiferente a nós. Ele não está olhando hoje para o seu coração e pensando: tanto faz. Ele está interessado em você. Tanto é que te trouxe aqui essa noite. Ele não vai mentir para você. Deus não te trouxe aqui essa noite para dizer: não, fica tranquilo, está tudo bem, vai e morre em paz. Ele nos alerta. Nós temos uma doença que pode nos matar, e a cura está em Deus. Uma cura para todos nós. O Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17 diz: ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Jesus veio para os doentes. Tem algum doente aí? Jesus veio para você, meu irmão. Jesus veio para mim. Esse pobre pecador que precisa de um médico, precisa de cura. Diante disso, nós precisamos entender e gravar em nossos corações: nós estamos doentes e a nossa doença é mortal. O diagnóstico é de morte iminente. A qualquer momento, a nossa queda será eterna, será para sempre. A ira de Deus se acenderá para sempre. Há consequências e juízo para os pecados cometidos. E o próprio Deus que irá pesar as ações e intenções do nosso coração. Aquele que passa voando pelas nossas máscaras, que atravessa e destrói as fortalezas do nosso coração e nos conhece no mais íntimo, Ele julgará e pesará as nossas ações e intenções. Diante disso, do julgamento iminente, não adianta buscar recursos humanos, estabilidades que esse mundo oferece, pois isso te lançará ainda mais para longe de Deus e não para perto dele, e não para a salvação. Precisamos, portanto, confiar nossas vidas a Deus, pois é nele que temos a vida verdadeira e segurança para os dias maus. Aí vem tempestade, vem chuva, vem o que for. Em Cristo, nós somos mais do que? Louvado seja Deus. O médico dos médicos, Jesus Cristo, quer curar teu coração.
E Ele quer fazer isso de uma vez por todas. Então venha, meu irmão, e renda-se. Há perdão disponível para você. A graça disponível para você. A cura disponível para você. E isso tudo está em Jesus. Nós vamos orar? E após a nossa oração, nós iremos cantar. E nós vamos cantar que nós cremos nisso. Como de costume, a ideia da última música não é só a gente cantar para fechar, mas é com a nossa boca nós declararmos a resposta que nós estamos dando a Deus. Então que do íntimo do nosso coração saia, do íntimo do nosso coração seja gerado o nosso mais sincero louvor, o nosso mais sincero culto àquele que nós cremos que é a cura. É a cura para a doença mortal que sofremos, o pecado, mas é a cura também para as nossas doenças, para as nossas ansiedades, para a depressão. Ele é a cura. Ele é a cura para aquilo que os médicos dizem que não tem cura. Ele é. É o nosso Jesus, o médico dos médicos. Mas não se engane, Ele não trouxe aqui para você aqui essa noite para te oferecer apenas uma cura que dura até a sua morte. Ele te trouxe aqui para te oferecer uma cura, para te curar de uma vez por todas, de uma forma que vai resultar lá na eternidade, onde estaremos juntos, todos curados, completamente livres do pecado, louvando ao Senhor, aquele que nos curou de uma vez por todas. Se você crê nisso, se você deseja essa noite, se você entende no seu coração que Deus está te chamando para um comprometimento com isso, que Deus está te chamando para um compromisso com isso, se você entende essa noite que você sim está morrendo por causa do seu pecado e hoje você se arrepende disso, hoje você quer voltar os seus olhos para o Senhor, hoje Deus venceu você, hoje Deus quebrou as barreiras do seu coração, ou hoje Deus terminou com aquela barreira que você estava construindo, que estava te lançando para longe dele. Se hoje você quer dar um passo de uma vez por todas, porque aquele que te chama está te chamando de uma maneira irresistível, então eu quero convidar você a, enquanto eu oro, fazer uma oração sincera no seu coração e dizer ao Senhor isso, que você estava morto, que essa doença desgraçada, o pecado, estava te matando, mas você quer ser curado. Fale isso para Jesus, com as suas palavras, do seu jeito, e certamente, se isso vier do seu coração, Ele estará de braços abertos para te receber. Após isso, iremos cantar. Senhor Deus e Pai, Tu conheces o coração de cada um aqui. Tu, somente Tu, sabe o quanto o pecado, a doença, tem estragado as nossas vidas. Só Tu sabe o quanto o pecado tem nos enganado e tem feito a gente olhar talvez só para o pecado dos outros. A doença dos outros. Senhor, eu peço que essa noite, Tu que examina, que conhece o coração, o íntimo de cada um de nós, Tu nos examine, Tu nos pese, nos prove, veja as intenções do nosso coração, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau. Será que o nosso coração ainda não está tomado pelo pecado? Será que verdadeiramente cremos no Senhor? Será que verdadeiramente rendemos a nossa vida a Ti para sermos curados? Senhor, alcança aqueles que ainda estão perdidos, aqueles que ainda estão sendo acometidos por essa doença. Alcança, Senhor. Toca o coração daqueles que ainda não tiveram o coração iluminado pelo Teu Evangelho, pela Tua Palavra. Alcança eles, Senhor. Encontra eles, Senhor. Eu peço que o Teu Espírito Santo
Vá de encontro, abraçando aqueles que são teus. Mas a esses também, Senhor, vá ao encontro, vá contra, vá destruindo, em nome de Jesus, os caminhos tortos, os galhos estranhos. Vá destruindo, Senhor, a confiança inútil que tem sido plantada nos seus corações. Vá destruindo as fortalezas que têm se criado, os resquícios dessa doença mortal que ainda estão atrapalhando. Vá destruindo isso, Senhor, em nome de Jesus. Traz essas pessoas para perto de Ti, de novo. Cura, salva, liberta, porque nós cremos que Tu és a cura. Nós cremos que Tu és a salvação. Nós cremos no que a Tua palavra ensina, que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Que seja uma noite de libertação essa noite. Seja uma noite de libertação. Que haja cura física, Senhor. Nós cremos que o Senhor pode fazer isso. Toca, Senhor, as enfermidades dos nossos irmãos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, as enfermidades físicas. Toca e restaura a saúde desses, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, para a Tua fama, para testemunho do Teu amor, da Tua misericórdia. Toca essas pessoas, cura essas pessoas. Aqueles que sofrem, que são acometidos por doenças emocionais, sara essas pessoas, ó Deus. Cura elas. Usa, Senhor, da graça comum dos médicos, dos medicamentos. Mas, Senhor, no fim das contas, a gente sabe que a cura pertence só a Ti. E é por isso nós queremos que nesse momento o Senhor ouça um povo que, mais do que cantar, mas declarar que nós cremos que Tu é a cura. Cremos que não há nada impossível para Ti. Nós cremos que o Senhor hoje pode fazer o que nós nunca sonhamos, e ainda infinitamente mais. Em nome de Jesus. Leva-se no fogo.
Vamos encerrar o nosso culto, ainda em pé, precisa sentar, a gente vai encerrar agora, mas é importante que nós entendamos uma coisa: tudo que nós recebemos do Senhor é graça. Deus não nos deve nada, Deus não nos deve nada, mas ainda assim, Ele derrama a sua graça sobre nós. Que bom podermos confiar e descansar no Deus de amor tão grande por nós. É nesse Deus que nós cremos, amém? Amém. Que Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana, se você quiser, estou à disposição aí para a gente conversar. Tem uma moça bonita levantando a mão lá atrás, quer dizer alguma coisa? Ela está pedindo para eu lembrar, eu botei lá no grupo já que terça-feira eu estou de férias. Então é hoje ou nunca, depois só 12 dias depois. Deus abençoe, meu Deus.